Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Continuando nossa série de hidrostática, na aula de hoje eu vou falar sobre o princípio de Pascal, ou seja, o francês Blaise Pascal. Ele foi escritor, um filósofo, teólogo, físico, matemático e cientista. Esse carinha fez vários estudos na área da mecânica dos fluidos. No ano de 1640, apresentou o princípio da prensa hidráulica, um memorável princípio que leva o seu nome, o princípio de Pascal. Sua ideia é o seguinte, meus jovens: considerando um fluido estático e confinado, do qual esse fluido é incompressível, ao exercer uma força externa em uma determinada área, isso resultará em uma pressão. Essa pressão será igualmente transmitida para o fluido, resultando em forças iguais em áreas iguais. E por meio deste princípio, podemos aplicar que a pressão é uma razão entre a força sobre a sua área. E força é Newton, área é metro quadrado. Então nós temos a unidade de Pascal, em homenagem ao autor do princípio. Meus jovens, a prensa hidráulica é uma aplicação do conceito de Pascal, ou seja, por meio dela eu consigo multiplicar as forças. Vamos entender isso? Então vem comigo. Meus jovens, veja o nosso exemplo de um sistema de dois vasos comunicantes. De tal forma que nós temos dois tubos dispostos na vertical e um terceiro tubo que conecta a esses dois tubos que ele está na horizontal. Como podem perceber, eles possuem espessuras diferentes entre eles. Agora nós vamos colocar dentro deste nosso sistema de vasos comunicantes um líquido incompressível, isto é, um líquido que mantém a sua densidade constante. E o nosso exemplo, nós vamos pegar o óleo, né? E mesmo quando surge a ação de forças externas, ou seja, pressões externas, ele se mantém constante. Veja bem, vamos colocar aqui uma tampa em cada um desses nossos tubos, do qual ele mantém este óleo retido dentro deste vaso comunicante. Então, o termo técnico para esses dois tubos é o que nós caracterizamos como êmbolo móvel. Um êmbolo móvel ele indica que as tampas elas podem se mover tanto para cima quanto para baixo. Veja que a tampa ela tem um formato também cilíndrico, né? Isso é óbvio, pois ele encaixa em nosso sistema de vasos comunicantes. Sendo assim, nós vamos caracterizar por áreas dessas tampas como área 1 e a minha área 2. Para o êmbolo 1, vamos aplicar aqui uma força F no sentido para baixo. E como é sabido, na hidrostática, quando há uma força, em uma determinada área, nós temos a presença de uma grandeza física conhecida como pressão. Logo, nós sabemos que pressão é uma razão entre a força pela sua área. Portanto, nesta primeira camada de líquido, que está exatamente embaixo deste êmbolo, ele recebe uma pressão e transmite essa pressão à camada seguinte, que por sua vez vai transmitindo a outra camada e assim por diante. Essa pressão ela foi feita inicialmente empurrando o êmbolo para baixo e ela acaba se espalhando em todos os pontos do nosso líquido até se chegar do outro lado, Ou seja, neste segundo êmbolo, empurrando ele para cima, sujeita a uma força que nós chamamos de força 2. E isso, meus queridos, se traduz o princípio de Pascal, que poderia ser enunciado da seguinte forma. Veja bem, o acréscimo de pressão de um líquido se transmite a todos os pontos
do nosso recipiente. Nessa situação, onde nós temos aqui o êmbolo 1, quando ele é empurrado para baixo, ele chega a uma determinada posição que ele vai deslocar uma quantidade deste líquido. E este êmbolo terá percorrido uma distância que nós vamos representar por distância 1. E é um fato que este êmbolo, ele terá que subir a uma certa altura, ou seja, a uma certa distância que vamos chamar de distância 2. Matematicamente, nós temos que a pressão 1 é igual à pressão 2, ou seja, o acréscimo da minha pressão da minha área 1 é igual ao acréscimo da minha pressão da minha área 2. E como nós sabemos que pressão é uma razão da força pela área, nós podemos escrever da seguinte forma, que a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. E no SI, Sistema Internacional de Unidades de Medida, a força nós trabalhamos com a unidade de Newton e a sua área em metro quadrado. Agora eu chamo a atenção de vocês a uma possível situação que nós podemos encontrar em alguns exercícios ou no vestibular. Veja bem, como o tubo aqui ele é cilíndrico e a tampa também é cilíndrica, logo nós podemos dizer que a área equivale a π vezes o seu raio ao quadrado. E dentro deste contexto, nós podemos analisar uma outra situação conhecida como o princípio da conservação da energia. Nós podemos colocar as coisas aqui da seguinte forma. Vou lhe achar como? Eu vou lhe pegar, Pokémon! A energia que foi empregada para deslocar o êmbolo da parte de cima até a posição onde para, representa a mesma energia que faz o êmbolo 2 se deslocar para cima. Ou seja, a energia empregada ao êmbolo 1 é a mesma energia transmitida ao êmbolo 2. Nós podemos escrever isso da seguinte forma, que o trabalho 1 é igual ao trabalho 2, já que trabalho ele representa uma energia que foi desprendida para deslocar um corpo de um lugar para o outro. E a equação de trabalho nós representamos da seguinte forma, que trabalho é igual a força vezes o seu deslocamento. Então, nós temos que a força 1 vezes o seu deslocamento 1 é igual a força 2 vezes o deslocamento 2. O produto da força pela sua distância é algo constante. Ou seja, força vezes o seu deslocamento é constante. E é isso que me permite concluir que a força ela é inversamente proporcional ao seu deslocamento. Isso nos leva a entender que onde nós temos maior força, o êmbolo irá percorrer uma distância menor. E veja aqui na nossa figura, quando o êmbolo ele desloca essa distância até a distância 1, ele desloca um certo volume de um líquido. E este líquido ele é transmitido para o êmbolo 2, onde nós temos uma área maior em consideração ao meu êmbolo 1. Então, ele não irá deslocar a mesma distância que esse êmbolo 1. O líquido ele será distribuído por todo o tubo, tendo uma consequência de menor deslocamento do seu fluido. Sendo assim, nós temos que a distância 1 é maior do que a distância 2 e que a força 2 é maior do que a força 1. Esse dispositivo que trabalha desta forma é o que nós chamamos de elevador hidráulico, ou macaco hidráulico, conhecido também como balança hidráulica. Todos esses nomes aqui são usados para se referir ao mesmo aparato. Eles também são conhecidos como máquinas multiplicadoras de forças. Ou seja, pessoal,
Quando a gente vai numa oficina fazer a troca do óleo de um automóvel ou para que possa fazer uma revisão no automóvel, eles utilizam esse tipo de dispositivo do qual há uma pressão exercida, né, uma pressão de ar, do qual faz esse carro ser levantado, carro com mais de 1 tonelada. Outra coisa importante é que a razão entre as áreas é um fator multiplicativo entre as forças. Mas o que significa isso, Márcio? Significa que a razão entre as áreas maior pela área menor te dá quantas vezes a força do êmbolo maior é maior pelo êmbolo menor. E o valor dessa divisão ele vai te indicar quantas vezes a força de um tubo, por exemplo, de uma área 2, é maior do que o tubo de uma área 1. Isso tem várias aplicações práticas e conhecidas por vocês, meus jovens. Uma delas é quando o carinha vai trocar o óleo do carro ou fazer uma revisão do seu automóvel. Eles utilizam uma plataforma onde o seu carro é suspenso. Essa plataforma é acionada muitas vezes por uma alavanca onde o ar é comprimido dentro de um tubo de pequena espessura e com um sopro de ar sendo comprimido dentro deste tubo, ele faz com que este carro com mais de 1 tonelada seja levantado. E isso foi falado aqui na nossa aula, que quanto maior as diferenças entre as suas áreas, maior será a força multiplicada. E a consequência disso tudo é que este carro ele será suspenso. No entanto, Pascal não conseguiu ver seus estudos sendo aplicados em vida. Somente aproximadamente 155 anos depois, o mecânico inglês chamado Joseph Bramah, no ano de 1695, desenvolveu a prensa hidráulica que utilizava a água como meio de transferência de energia. A partir deste momento, ele consegue dar uma alavancagem na hidráulica direcionado às indústrias. Meus jovens, encerro esta aula sobre o princípio de Pascal e para a gente encerrar com chave de ouro essa parte do estudo da hidrostática, espero vocês na próxima aula falando sobre o princípio de Arquimedes. Um grande abraço e fique com Deus.